Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver acelerômetro capacitivo. Quando você gira o seu celular, a imagem na tela se ajusta. Passa do modo retrato para o modo paisagem. Na maioria das vezes, quando você não quer que isso aconteça, não é mesmo? Como a eletrônica do seu celular sabe que você girou o aparelho? Através de um sensor muito interessante, o acelerômetro. Vou mostrar o conceito do acelerômetro, o mais comum de todos, o acelerômetro capacitivo. Vamos lá? Todo mundo sabe o que é aceleração. Todo mundo já experimentou o seu efeito ao ficar grudado no banco do carro quando o motorista acelera. Essa força que empurra o seu corpo contra o banco é a função da aceleração e da massa do seu corpo. Esse é o mesmo princípio usado no acelerômetro. Esse princípio é chamado de segunda lei de Newton e diz que a força é igual à massa vezes a aceleração. Então, se eu souber a massa de um corpo e medir a força que é exercida sobre esse corpo, eu serei capaz de calcular a aceleração. Simples assim. Mas como medir a força? Usando uma mola. Isso mesmo. Se um corpo de massa conhecida for fixado a uma mola, e essa mola fixada a uma caixa, o carro, por exemplo, no momento que eu mover o carro vai andar, mas o corpo não, e a mola será esticada. Por quê? Devido à lei da inércia de Newton, que diz que um corpo que está parado vai ficar parado até que uma força o tire dessa posição. Tipo você na cama de manhã bem cedo. Então, o carro se move, o corpo fica parado, a mola se deforma, fica ou encolhe conforme o sentido do movimento. Essa deformação da mola é proporcional à força que a estica ou encolhe. Quanto maior a força, maior a deformação. Ficou fácil medir a força agora. É só medir a distância que a mola foi deformada. Mas como a deformação da mola está relacionada com a força? Através da lei de Hooke, que diz que a força que deforma a mola é igual à distância que a mola foi deformada e uma constante que é função da mola. Um exemplo clássico da aplicação da lei de Hooke é a balança de mola, muito conhecida como balança de peixeiro. Essa balança consiste de uma mola com a constante de deformação conhecida. Assim, quando o peixe é colocado na balança, ele irá esticar a mola. Quanto mais pesado, mais a mola vai ser esticada. Lembrando que o peso é a força com que a terra atrai esse peixe. Podemos dizer então que o acelerômetro não passa de uma balança de peixeiro bem pequenininha. Só para pesar sardinha? Muito menor ainda, esse tipo de dispositivo miniaturizado que envolve a mecânica e a eletrônica recebe o nome de Micro Electromechanical System, nome pomposo para dizer que é um micromecanismo com um microcircuito elétrico. O micromecanismo é uma micromassa presa por uma micromola. Na verdade, uma microhaste bem fininha. Se a massa é conhecida e a constante da mola também, para saber a força que está deformando a mola, basta medir a distância que a massa foi deslocada. É aí que entra a eletrônica, para medir com precisão essa microdistância. Claro que esse trabalho só poderia ser feito pela macro, grandiosa e fantástica eletrônica. Mas como a eletrônica pode medir esse deslocamento? Existem várias formas de medir esse deslocamento, mas a mais usada é através de um sensor capacitivo. A ideia é simples. O valor da capacitância depende da distância entre as placas. Assim, duas placas do capacitor são montadas na massa central. As outras duas placas são montadas nas bases. Esse conjunto forma um circuito com dois capacitores em série. Na verdade, dois capacitores variáveis, cuja capacitância vai ser função da distância entre a massa e a base. Imagine tudo isso montado dentro de um chip de aproximadamente 10 por 10 milímetros. Uma verdadeira obra-prima da engenharia. Quando uma força desloca o componente, a mola se deforma.
e a distância entre as placas do capacitor diminui de um lado e aumenta do outro, variando o valor das capacitâncias. O valor da variação das capacitâncias vai ser função da força aplicada. Mais força, maior a variação das capacitâncias, maior a aceleração. Muito simples, não é mesmo? Os capacitores variáveis devem ser ligados a um circuito eletrônico que processa a informação das variações das capacitâncias, faz todos os cálculos necessários e na saída fornece um sinal proporcional à aceleração. Existem duas formas de mostrar a aceleração para o mundo externo: a analógica, na forma de tensão, e a digital, na forma de um sinal de comunicação. Um exemplo da figura, o MMA 1212 B-Scale, mostra a aceleração na forma de um sinal analógico. O CI da figura, o MPU 6050, muito popular no mercado dos microcontroladores, mostra a aceleração na forma de um sinal I2C. Na prática, se você quiser criar um aparelho que necessite de um acelerômetro, esse deverá ser ligado a um microcontrolador para processar o sinal gerado pelo dispositivo. Uma forma prática é comprar um módulo com o chip do acelerômetro já montado, com toda a periferia de componentes que esse tipo de dispositivo exige. Esses módulos são chamados de Shield. Um Shield bastante popular é o MPU 6050. A saída desse tipo de acelerômetro é na forma de um sinal de comunicação I2C. Veja na figura como ligar esse Shield a um módulo Arduino. Note como é simples. 2 fios para alimentação e 2 fios para comunicação. E a programação? Sim, claro que tem que programar. Mas na internet você encontra todos os drivers e exemplos necessários. Acho até que esse tema dá um bom tutorial. Quem sabe no futuro? Você viu nesse tutorial como funciona um acelerômetro capacitivo. Você viu como usar esse tipo de dispositivo em seus projetos, usando um Shield. Esse é o acelerômetro capacitivo. Nos próximos tutoriais veremos outros tipos de acelerômetros. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!